Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. É feliz o homem e a mulher que crê no Deus de Israel, no Santo de Israel. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Experimente. Você nunca mais vai querer viver sem Jesus. Nós ficamos dependentes dele, da paz que ele tem para nos dar, da segurança que ele tem para nos dar, da isenção do medo que ele nos dá, porque o amor de Deus expulsa fora o medo. Você é bem-vindo na presença de Deus. Estendemos as boas-vindas também aos nossos queridos irmãos internautas, onde eles estão. Que o Espírito Santo esteja com você aí também. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai amado, por estarmos na tua presença. É tão bom termos um Deus para agradecer. Entendemos, Pai, que o maior dilema e angústia do ateu é quando ele quer agradecer, mas não tem a quem agradecer. Mas nós temos um Deus e Pai para agradecer. Nós temos um irmão e Salvador Jesus Cristo para agradecer. Nós temos um Espírito Santo, confortador, consolador e transformador da nossa vida para agradecer. Muito obrigado pelas bênçãos desta semana. Muito obrigado por todos os que o Espírito Santo trouxe até aqui nessa noite. Derrama sobre nós, Pai, a tua bênção, a bênção do Espírito Santo. Perdoa os pecados daqueles que te confessam em arrependimento. Sela o nome dos que estão tomando a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Sela-os no livro da vida do Cordeiro. E neste momento, Pai, ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que jorre luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Respondendo algumas dúvidas do tema de ontem, que hoje, o tema de hoje é uma sequência do tema de ontem. Ontem estudamos sobre o sétimo selo e o silêncio no céu. Nós dissemos que o silêncio no céu é mencionado na Bíblia e no Espírito de Profecia 2 vezes. A primeira vez que houve silêncio no céu, Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, foi quando Deus decidiu abrir a porta da graça, e isso aconteceu no jardim do Getsêmani e no Calvário. Houve silêncio no céu, quando Jesus Cristo, depois de recuar em face da morte 3 vezes, finalmente ele tomou a decisão e disse: salvarei o homem, custe o que custar da minha parte, darei a minha vida por eles. E houve então uma explosão de alegria no céu. Os anjos cantaram, Enoque cantou, Moisés cantou, Elias cantou, todos eles cantaram, porque foi confirmada a graça, o reino da graça. A porta foi aberta pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, queridos, o outro silêncio no céu vai ocorrer ainda, quando a porta da graça for fechada. Então o silêncio no céu diz respeito à graça, quando a porta se abriu e quando a porta vai se fechar. Por que haverá silêncio no céu quando a porta da graça estiver se fechando? Queridos, quando a porta da graça estiver fechando e Jesus Cristo estiver levantando a sua mão para jogar fora o incensário de ouro da intercessão, para parar a intercessão, ele vê uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo. E ele levanta a mão diante do Pai e diz: meu Pai, meu sangue, meu Pai, meu sangue, meu sangue. E então é dado ordem para um poderoso anjo ir até os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos. E disse: segurem os 4 ventos, porque ainda tem uma multidão que não foi selada. E o anjo opera o selamento desta grande multidão dos conversos da hora undécima. Então Jesus Cristo levanta a sua mão e pronuncia o que está. Você pode ler isso no livro Primeiros Escritos. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, interpreta e ela usa textualmente
o texto de Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. Foi Deus quem escreveu Apocalipse e foi Deus quem inspirou Ellen White a interpretar Apocalipse 8, verso 5 desta forma. O capítulo 8 e o verso 5 diz assim: e o anjo, que é Jesus, é o anjo do concerto, aquele que é o nosso intercessor, que tem o incensário de ouro na mão. E o anjo, que é Jesus, tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E é interessante que Ellen White junta o verso 5 do capítulo 8 com Apocalipse capítulo 22, verso 11. Ela faz esta junção. Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Depois dela falar que Jesus Cristo levantou a mão, lançou o incensário sobre a terra e disse: está feito. E após falar está feito, Ellen White cita o texto de Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E então ela diz: Jesus deixou o santuário. Estou citando o livro Primeiros Escritos. Queridos, quando Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra e diz: o imundo continue sendo imundo e o santo continue sendo santificado, acabou a graça. Os selados pelo selo do Deus vivo estão salvos para a eternidade, e os selados pelo sinal da besta estão perdidos para sempre. Não há mais arrependimento e não há mais perdão dali para frente. A porta da graça está fechada. Portanto, o sétimo selo diz respeito à última grande intercessão de Jesus, pela grande multidão que vai se converter na hora 1/10, e também o fechamento da porta da graça. Então e só então vem o verso 6. O Apocalipse capítulo 8, verso 6, é uma sequência do verso 5. Eu não posso ser diferente, meus queridos. Eu não posso ir contra a Bíblia. Se alguém falar: pastor, mas eu não fui ensinado desta forma, eu também não fui ensinado desta forma. Eu nasci na igreja, eu tenho 59 anos, portanto eu sou adventista há 59 anos. Quando eu nasci, meus pais já eram membros da igreja. E eu, quando criança, eu fui ensinado que o sétimo selo era a volta de Jesus. Mas a revelação de Deus é progressiva, meus queridos. E a revelação progressiva de Deus, ao você estudar a Bíblia, ajuda a entender os temas de uma melhor forma. E eu entendi que Ellen White, no livro Primeiros Escritos, interpretou o sétimo selo como o fechamento da porta da graça. Porque ela pegou Apocalipse 8, verso 5, juntou com Apocalipse 22, verso 11, e diz: não há mais intercessão. E Jesus deixou o santuário. Não há mais intercessão. Por isso, queridos, quando nós lemos no verso 6, capítulo 8, verso 6, de Apocalipse: e o anjo tomou o incensário, o mesmo incensário de ouro, que ele usou para fazer intercessão e salvar a grande multidão. O mesmo incensário de ouro que ele usou com muito incenso para fazer intercessão e salvar os filhos da igreja afastados. Ele pega agora esse mesmo incensário de ouro e o enche, não de incenso para intercessão, mas de fogo do altar, que significa destruição e tragédias. Esse é o significado do fogo colocado no incensário. E diz: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Somente então a Bíblia diz que os 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos de Apocalipse 7. Quando você lê em Apocalipse 7, a Bíblia diz que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos para que não haja destruição da terra, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. O povo de Deus vai ser selado para depois a porta da graça se fechar. Queridos, só depois que os anjos soltam as mãos, soltam os 4 ventos, Jesus lança o incensário sobre a terra
e inicie então a obra de grande destruição no planeta Terra. Uma destruição nunca, jamais vista antes. Você não consegue imaginar humanamente tamanha destruição que virá após o fechamento da porta da graça. Por quê? Porque Satanás terá liberdade, autorização de Deus. Mas como Satanás terá autorização de Deus? Satanás é um poder vencido, Satanás é um poder derrotado, sua cabeça já foi esmagada no Calvário. A vitória de Jesus, meus queridos, não está pendente. A vitória de Jesus já foi solidificada, já foi consolidada na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Ele morreu sem pecado pelos nossos pecados. Ressuscitou da morte, deixou o túmulo vazio e ascendeu ao céu como Rei da Glória. Queridos, a cabeça de Satanás, a serpente, já foi ferida. E ele está se mexendo ainda, separando lares, causando intrigas, provocando guerras. Ele ainda está se mexendo, mas são movimentos que se chamam movimentos da agonia da morte. Quando você esmaga a cabeça de uma serpente, ela continua se mexendo. E ela ainda pica. Não pense que quando você esmaga a cabeça da serpente, agora você já pode pegar e pôr o dedinho ali na boca da serpente, não. Não faça isso, porque ela está com a cabeça ferida, mas está ainda se mexendo, mas são os movimentos de agonia da morte. Porque a cabeça de Satanás já foi ferida, mas ele ainda está causando desgraça no mundo. Mas a vitória já é de Jesus, aleluia. A vitória já é de Jesus. E meus queridos, quando Jesus Cristo autorizar a destruição que está programada no Apocalipse através das 7 trombetas, é uma série de destruições que ocorrerão na terra, sendo provocadas, causadas diretamente por Satanás. Ele fará uma obra que ele gosta de fazer: destruição, matança. Mas ele fará por permissão divina, porque está dentro do programa profético. E Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Por isso Deus revelou qual é a estratégia de Satanás após o fechamento da porta da graça. E qual é a estratégia divina através das 7 pragas. As 7 pragas são manifestações do juízo de Deus. E as 7 trombetas são manifestações dos juízos de Satanás, mas com a permissão divina, porque sem a permissão divina ele não faz nada, porque ele é um poder derrotado. Portanto, queridos, quando nós vemos que Jesus Cristo, aqui na Bíblia, lança o incensário sobre a terra e deixa o santuário, vejam como Deus descreveu as cenas no livro O Grande Conflito. Deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Não é antes de Jesus deixar o santuário. Somente depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, ele deixa o santuário do céu. E então cobre a terra muita escuridão, trevas. Naquele tempo, o terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Uau! Como você pode viver à vista de um Deus santo sem intercessor? Você vai viver sem pecar. Ah, pastor, não dá. Não dá para viver sem pecar. Se você diz que não dá mesmo. Aquilo que você fala na sua mente e pensa na sua mente, acontece. Cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você fala. Porque você recebe aquilo que a boca fala. Pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que você fala. Se você fala, pastor, não dá para viver sem pecar, você nunca vai deixar de pecar. Mas, queridos, dá para deixar de pecar pecados conhecidos. Dá para deixar de pecar pecados acariciados. Dá para deixar de pecar pecados familiares, pecados de estimação, pecados que nós já estamos cansados de praticar. Por que continuar praticando?
você tem que decidir parar de pecar. E quando você decide, Senhor, eu decidi parar de cometer esse pecado. Basta, não quero mais, não aguento mais, Senhor. Eu decido parar de pecar esse pecado. Dá-me forças porque eu não tenho. Dá-me a tua graça porque eu não tenho. A decisão é sua, mas o poder vem de Deus. O poder, mas a decisão é sua. Você tem que decidir parar de pecar. São esses filhos de Deus que hoje estão decidindo parar de pecar, que vão ser selados pelo selo do Deus vivo. São esses filhos de Deus que hoje estão decidindo parar de pecar, é que vão receber a chuva serôdia do Espírito Santo. São esses filhos de Deus que hoje estão tomando a decisão de parar de pecar, pecados conhecidos e acariciados, é que viverão após o fechamento da porta da graça, à vista de um Deus santo sem intercessor. Porque eles já estavam vivendo à vista de um Deus santo antes, sem pecar. Você ainda tem a natureza pecaminosa, porque esta natureza pecaminosa nós teremos até a volta de Jesus. Mas ter a natureza pecaminosa, queridos, não quer dizer que eu devo pecar. Quando eu paro de pecar pecados conhecidos, o Espírito Santo assume a responsabilidade de me mostrar outros pecados que não me são conhecidos. E aí eu avanço e confesso aqueles pecados. E quando eu confesso e deixo aqueles pecados, o Espírito Santo toma a responsabilidade de honrar a sua decisão de parar de pecar, mostrando para você outro pecado conhecido. Pecado que não era conhecido, que não era detectado, mas que agora, pelo poder do Espírito Santo, quando você confessa um, você já viu como a gente faz com as crianças, para ensiná-las a andar e a se desenvolver? Quando ela dá 2, 3 passinhos, nós também damos 2, 3 passinhos para trás. A criança dá um passo para chegar até você, mas você dá um passo para trás, para forçá-la a andar. Quando você confessa um pecado conhecido, o Espírito Santo mostra outro. Quando você confessa aquele pecado conhecido, o Espírito Santo mostra outro. E assim você vai subindo na escada da santificação, aleluia. Esse é o processo da santificação que dura a vida toda. Mas você está vivendo sem pecar. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está mostrando pecados na sua vida. Mas você não está vivendo com os pecados que Ele mostra, que Ele revela. Você confessa e deixa. E quem confessa e deixa alcança misericórdia. É este o processo. Por isso, estes santos filhos de Deus, selados pelo selo do Deus vivo, antes do fechamento da porta da graça, eles batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, antes do fechamento da porta da graça, eles receberam a mente de Jesus. Eles pensam como Jesus, eles agem como Jesus, eles reagem como Jesus diante das provocações. Eles têm o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Por isso eles poderão atravessar o período que vem depois do fechamento da porta da graça, vivendo à vista de um Deus santo sem intercessor. Amém? Queridos, a Bíblia nos mostra o plano de Deus. Após o fechamento da porta da graça, removeu-se a restrição que Deus colocou sobre Satanás, restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás agora tem domínio completo. Ele não tinha domínio completo, ele não tem domínio completo, mas ele terá domínio completo sobre os ímpios, não sobre os selados de Deus. Sobre você, filho de Deus, Satanás não tem e não terá poder nenhum nunca. Porque você é propriedade de Jesus, você é menina dos olhos de Jesus. Você não vivendo na prática de pecados conhecidos, não existe nenhum link entre você e Satanás. Não existe nenhum elo que liga você a Satanás, se você não estiver vivendo na prática de pecados conhecidos. Mas se você continuar bebendo o seu cafezinho, mas se você continuar assistindo a sua televisão, as novelas da Globo, se você continuar praticando, queridos, pecados conhecidos, fazem você submisso a Satanás. E você não será selado pelo selo do Deus vivo. E você não será batizado pela chuva serôdia. E você estará fora do povo de Deus. Fora do povo de Deus. Ellen White diz: aqueles
que são meio convertidos quanto à carne, finalmente deixarão de andar com o povo de Deus. É muito triste, queridos. É muito triste o que ela fala. Aqueles que são meio convertidos na questão da carne, finalmente deixarão de andar com o povo de Deus. O que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer é que Deus quer que você não faça voto, mas Deus quer que você faça planos de viver sem a carne. Porque a carne hoje é com sangue. Todas as carnes vendidas nos mercados é carne com sangue. E Deus abomina a carne com sangue. Riscarei do meu povo aquele que comer carne com sangue. Todo churrasco é feito com carne com sangue. Carne mal passada, quando você corta, escorre sangue. Riscarei do meu povo aquele que comer carne com sangue. Ah, pastor, ainda bem que o senhor falou isso, porque eu só como carne bem passada. Queridos, carne bem passada continua sendo carne com sangue. Por isso, Ellen White fala no livro Conselho sobre o Regime Alimentar: os que são meio convertidos na questão da carne, deixarão finalmente de andar com o povo de Deus. Eu não vim aqui, queridos, para agradar você, mas eu vim aqui para falar o que Deus quer que seja falado, porque eu quero que você se salve, eu quero que você seja selado pelo selo do Deus vivo, eu quero que você receba a chuva serôdia do Espírito Santo. A nossa missão é preparar um povo para a volta de Jesus. Deus quer João Batistas hoje, e João Batista era vegetariano. João Batista preparou um povo para a primeira vinda de Jesus, e os João Batistas de hoje prepararão um povo para a segunda vinda de Jesus. Consagre-se, faça planos para viver dentro do plano ideal de Deus. Meus queridos, o domínio completo que Satanás terá sobre os ímpios, sobre os impenitentes, será após o fechamento da porta da graça. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena. Vocês estão entendendo esse pensamento? Grande Conflito, página 614. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos de Deus quando Deus ordena. Você se lembra alguma manifestação do poder dos santos anjos de Deus quando Deus mandou matar? Lembram-se do exército assírio? Senaqueribe querendo dominar e cercar Jerusalém? E profanou o nome de Deus, falou mal do Deus de Israel? E o profeta disse para o rei: fique tranquilo, porque a batalha é do Senhor. E durante aquela noite, o anjo do Senhor exerceu o poder dado por Deus, invadiu o acampamento assírio e foram mortos 185 mil soldados numa noite. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena. Esse mesmo poder será exercido pelos demônios, pelos anjos maus, quando Deus permitir. Mas quando Deus vai permitir? Após o fechamento da porta da graça, porque os salvos estão salvos, os perdidos estão perdidos, os santos continuam a se santificar e os imundos continuam na prática da imundícia. Então Deus diz: Satanás, agora você pode fazer o que você gosta de fazer, mas você não vai tocar no meu povo. Não vai tocar, porque eles são a menina dos meus olhos. Existe agora forças preparadas, e que aguardam apenas o quê? Leiam comigo: consentimento divino, para espalharem desolação por toda parte. Grande Conflito, página 614. Existe, portanto, um arsenal de maldade produzido e fabricado por Satanás e os seus demônios. E eles estão com esse arsenal preparados. Para quê? Para o momento em que a porta da graça se fechar, eles terão domínio completo sobre os ímpios e eles vão sair matando. Mas pastor, Satanás vai matar, se não vai matar os filhos de Deus, vai matar os que são dele? É óbvio, Satanás não é amigo de ninguém. Satanás não é amigo de ninguém. Satanás não é amigo dos bruxos, nem dos feiticeiros. Ele usa-os e mata-os.
Satanás não é amigo nem do Papa. Usa-o, e depois a Bíblia diz em Apocalipse 17, verso 15 a 17, este poder anticristo usado por Satanás tantos séculos na terra, será depois destruído por Satanás, será queimado e será comida a sua carne. Isso está em Apocalipse 17, verso 15 a 17. Satanás não é amigo de ninguém, por isso que após o fechamento da porta da graça, ele vai ferroar os que são dele, vai torturar os que são dele, porque não pode torturar os que são de Jesus, para conseguir o decreto de morte contra os que guardam o sábado. É através do tormento aplicado sobre os ímpios, é através da agonia aplicada sobre os ímpios, que Satanás conseguirá que mundialmente seja aprovado um decreto chamado decreto de morte contra os observadores do sábado. Por isso, queridos, vocês não podem e não precisam ficar apavorados, porque o anjo do Senhor é escudo de luz ao redor daqueles que temem a Deus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Deus me deu o privilégio de ver o meu anjo 2 vezes. 2 vezes. Este anjo que te acompanha desde que você nasceu, chamado anjo da guarda. Pastor, então existe mesmo? Não é historinha para a criança dormir? Não. Existe o anjo da guarda, que o acompanha desde que você nasceu. Eu ouvi 2 vezes. Cada um tem o seu. E queridos, este anjo estará com você após o fechamento da porta da graça também. Ele será escudo de luz ao seu redor. O mesmo anjo que protege e cuida das criancinhas, continuarão cuidando delas durante todo o tempo da provação e das pragas. Portanto, não se apavore, não tenha medo, porque o amor de Deus expulsa o medo. Quando Deus der o consentimento divino. Quando vai ser o consentimento divino? Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, cheio do fogo, termina então o tempo da graça e Satanás inicia a sua obra de destruição. Nós lemos no livro, aí temos comentário bíblico, então eu vi, volume 7, então eu vi os anjos cessarem de conter os 4 ventos. E eu presenciei fome, quando? Depois que eles largaram e soltaram os ventos. E eu presenciei fome, pestilência e espada. E o mundo todo se tornou uma confusão. Satanás realizará nesse tempo as funestas obras que ele há tanto tempo tem desejado, mas não pode, porque ainda não chegou o tempo. Queridos, as 7 trombetas que estão na Bíblia, elas estão paralelas às 7 pragas. Você pode dizer, pastor, eu nunca vi isso. Mas isso aí que eu estou mostrando para vocês foi tirado da lição da escola sabatina de 1989, que foi sobre o Apocalipse. Se você é antigo na igreja e tem a lição da escola sabatina de 1989, eu guardo todas as lições desde que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, guardo todas. E estudo todas. Lá mostra um paralelo entre as 7 trombetas e as 7 pragas. Vocês se lembram que lá no Egito, Satanás imitou as pragas de Deus, certo? A história vai se repetir. Novamente Satanás imitará as 7 pragas. Vejam o paralelo que existe entre as 7 trombetas e as 7 pragas. A primeira trombeta fala, vamos ler na palavra de Deus, Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8 e o verso 7. Apocalipse capítulo 8, verso 7. Depois que Jesus jogou o incensário sobre a terra, os anjos se prepararam para tocar as trombetas. E agora diz o verso 7, quando o anjo de Deus tocou a primeira trombeta, foi dado permissão a Satanás de queimar a 1/3 parte da erva verde do planeta Terra. Vou repetir. Quando, verso 7, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 1/3 parte. Queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A 1/3 parte das árvores e das ervas verdes foram queimados na primeira trombeta.
Satanás gostaria de queimar tudo. Mas os filhos de Deus ainda estão na terra e eles precisam de árvore, de sombra e de erva verde. Por isso Deus permite que o anjo do abismo, o que foi lançado do céu, aquele que é chamado o anjo do 1/3. Por que Satanás é chamado o anjo do 1/3? Porque quando ele foi expulso do céu, ele trouxe com ele, para a terra, 1/3 dos anjos. Então a Bíblia o chama de o anjo de 1/3. Assim como ele trouxe com ele 1/3 dos anjos do céu, durante as 7 trombetas ele recebe autorização divina para atingir 1/3 da terra. Primeiro da erva verde, depois da água doce, potável. Vejam agora a segunda trombeta. Vocês estão vendo o paralelo entre as trombetas e as pragas? A primeira trombeta atinge a terra, 1/3 da terra, a erva verde. E a primeira praga, ela cai sobre a terra. Terra, terra. A palavra terra está na primeira trombeta e está na primeira praga. Isso não é coincidência. A segunda trombeta atinge o mar. Leia agora capítulo 8 e o verso 8. Capítulo 8 de Apocalipse, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. A 1/3 parte das águas do mar se tornam em sangue. E agora a segunda praga, irmãos. Praga derramada sobre o mar. A segunda trombeta atinge o mar. A segunda praga atinge o mar. Existe um paralelo, porque as trombetas são contrafação das pragas. As pragas são juízos diretos de Deus, e as trombetas são juízos indiretos de Deus, mas provocados por Satanás, o anjo de 1/3. E por que Satanás vai usar essa destruição através das 7 trombetas? Torturar e atormentar os que são dele, para conseguir a aprovação do decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Por isso vem agora a terceira trombeta, capítulo 8 e o verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. Quem é a grande estrela que caiu do céu? Em profecia, estrela é o quê? Anjo. E o grande anjo que caiu do céu, quem é? Satanás. Está falando de Satanás. A Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso colocar nas trombetas o nome de Genzerico. Por favor, não coloque o nome no seu filho. Se alguém gostar desse nome, tem nomes mais bonitos. Genzerico, Odoacro, Alarico, Átila, Maomé. São nomes que se colocam na interpretação das 7 trombetas. Mas eu digo que quando nós acrescentamos nomes que não estão na Bíblia, Deus não se agrada. Eu não posso acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. A Bíblia diz que a terceira trombeta, quando foi tocada, uma grande estrela caiu do céu. A Bíblia diz que estrelas são anjos, e a grande estrela que caiu do céu é Satanás. Então é ele que vai atingir as águas doces e potáveis e torná-las amargas. Ele tem essa capacidade, mas ele não vai atingir toda a água potável, somente a 1/3 parte da água potável, porque o povo de Deus está na terra, e o povo de Deus terá o seu pão e sua água. Seu pão e sua água serão certos, meus irmãos. Mas os que são de Satanás vão estar passando fome e passando sede. Por isso faz sentido o verso bíblico, mas o seu pão e a sua água serão certos. Muitos pensam, mas vou ter que viver de pão e água. Quando você tem tanta pizza na sua frente, pensar em viver de pão e água, quando você tem tanta Coca-Cola na sua frente, não é? Vou viver de água? Você vai viver daquilo que Deus deu para você, água e pão. Só que não vai ter tanto restaurante e tanta comida assim, porque neste período haverá fome para os ímpios, sede para os ímpios. Então o pão e a água dos servos de Deus será um banquete. O pão e a água que o anjo do Senhor providenciará para os santos de Deus nesse período será um banquete, queridos. Que alegria, que gostoso beber aquela água deliciosa. Como é bom comer um pão preparado pelo anjo do Senhor.
O pão e a água serão certos, mas os ímpios estarão passando fome e sede, porque as águas potáveis, 1/3 das águas serão transformadas em águas amargas, diz aqui, o verso 11, capítulo 8, verso 11, e o nome da estrela que caiu sobre as águas doces, não é? Era absinto, e a 1/3 parte das águas tornaram-se em absinto, e muitos homens passaram a morrer das águas, porque se tornaram amargas. O povo de Deus não terá água amarga, porque a Bíblia diz: seu pão e sua água serão certos. O Deus que sustentou Israel no deserto por 40 anos, pode sustentar você com pão e água. Pão integral, viu? Não é aquele pãozinho branco que não sustenta nada. Um pão integral, um pão com fibra, um pão que tem muitas vitaminas e proteínas. Queridos, Deus providencia o melhor para os seus filhos. O melhor. Eu não preciso de outro pai para pensar em mim. Eu não preciso de um outro Deus. Eu não preciso de um outro irmão. Eu estou feliz com o irmão que eu tenho, Jesus Cristo. Meu irmão mais velho que compra as minhas brigas, que me defende. Eu clamo, ele corre para me ajudar. Eu não preciso de outro Jesus, nem outro irmão, nem outro pai. Não preciso de outro Consolador, Espírito Santo. Estou feliz com Deus triuno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, Filho e Espírito Santo completam a sua felicidade, meu irmão. Você não precisa de mais nada quando você tem o Jeová eterno. Ele é tudo em todos. A Bíblia diz que a 4ª trombeta atinge o quê? Capítulo 8 e o verso 12. E 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas. Estão vendo aí a relação com as 7 pragas? Vejam ali também, a 4ª praga atinge o sol, que vai se aquecer muito. A contrafação das pragas são as trombetas. E Deus está mostrando adiantado para você, porque profecia é assim. Deus fala antes de acontecer, para que quando acontecer, você cresça na fé, você cresça no conhecimento, você cresça na confiança no Deus que é confiável, o Deus que nunca falha, o Deus que não conhece fracasso algum. Agora vem a 5ª trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 9 e o verso 1. Diz: e o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Está falando do mesmo Satanás. Só que agora a Bíblia dá o nome de Satanás. E o nome de Satanás está na 5ª trombeta do Apocalipse. Esse é o nome que a maçonaria mundial, no mundo todo a maçonaria adora um Deus. E o Deus da maçonaria e todos os maçons que são lá depois do 15º grau, do 17º grau, são 33 graus. Aqueles que já estão mais avançados, do 15º para cima, eles já sabem qual é o nome do Deus da maçonaria. Está aqui na 5ª trombeta. Eles tiraram daqui. A maçonaria tirou seus símbolos da Bíblia. Todos os símbolos de Satanás da Bíblia, a maçonaria pegou para representar o Deus deles. Se alguém perguntar para você se a maçonaria é bíblica, diga: lógico que é. A Bíblia tem o reino das trevas e o reino da luz. Jesus é o reino da luz. A maçonaria é o reino das trevas. Ela é bíblica, porque a Bíblia fala de Satanás e de Jesus. A Bíblia fala que existe um bode que representa Jesus, e o sangue desse bode que representa Jesus é usado para purificar o santuário no dia do juízo. Lembram-se? Que Deus escolhia 2 bodes, um representando Jesus e outro representando Satanás. O bode representando Jesus era sacrificado e o seu sangue era usado para a purificação do santuário. Mas o bode representando Satanás era chamado Azazel. Ele não era morto, o seu sangue não era usado para nada, mas ele era levado para o deserto para ser morto. Por isso a maçonaria pegou o símbolo do bode, que representa Satanás, e transformou esse símbolo do bode como símbolo do Deus da maçonaria. Está na Bíblia. Está na Bíblia o fundador da maçonaria, Nimrod, o primeiro construtor com tijolos. Nimrod, o pai da maçonaria. Só que não era um filho de Deus. Nimrod, ele era da linhagem má dos cananitas. Queridos, a Bíblia diz na 5ª trombeta o nome do Deus da maçonaria. Leia no capítulo 9, verso 11.
capítulo 9, verso 11. Posso ler? E tinham sobre si um rei. Vejam que na quinta trombeta diz que existe um rei. E o rei é o anjo do abismo. É o anjo do abismo. Foi expulso do céu para o abismo. E vai ser lançado no abismo nos 1000 anos. E no final dos 1000 anos vai subir do abismo para ser queimado no lago de fogo e enxofre. Por isso ele é chamado anjo do abismo. E o seu nome é Abaddon. Abaddon, e em grego Apolion. Abaddon é o nome do Deus da maçonaria. E foi tirado da quinta trombeta, em Apocalipse 9. E eu disse para vocês, aquele amigo, Lázaro, o nome dele, no final do culto, ele chegou até mim e disse: pastor, eu sou maçom. E eu já sabia que o nome do Deus da maçonaria era Abaddon, mas eu não sabia que o Abaddon é Satanás. Fiquei sabendo hoje. Falei, então acorda, meu irmão. Saia daquela irmandade e entre para essa irmandade de Jesus. Porque tudo é irmandade, certo? Tudo é irmandade. O cristianismo é irmandade em Jesus e a maçonaria é irmandade em torno de Abaddon. Jesus está convidando você para sair de uma irmandade e entrar numa que dá vida eterna e dá paz. Por isso, queridos, a quinta trombeta diz, no verso 4, leia comigo o verso 4, capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma. Por que não pode atingir a erva da terra? Porque o que ele tinha que queimar da erva da terra, ele já queimou em qual trombeta? Na primeira. Agora não pode queimar mais erva da terra. Na quinta trombeta ele recebe autorização para atormentar com dores de escorpião. Eu não sei se você já foi picado por escorpião alguma vez. Alguém aqui já foi picado por escorpião? É muito bom, irmão. E a pessoa grita de dor mesmo? Isso faz parte da quinta trombeta. Leia comigo, verso 4. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, não, mas somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus, o selo do Deus vivo? O sábado. Portanto, queridos, as trombetas são depois do selamento. Eu não posso jogar as trombetas para a Idade Média, porque a Bíblia diz que as trombetas são após Jesus lançar o incensário sobre a terra, fechar a porta da graça, o povo de Deus está selado pelo selo do Deus vivo. Por isso a quinta trombeta diz que Satanás não vai conseguir atormentar e torturar os homens que têm o sinal de Deus. Aleluia! Está muito claro na palavra de Deus. O verso 5 diz: mas foi-lhe permitido, a Satanás foi permitido, não que matasse os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. Satanás vai atormentar os homens por 5 meses de tormento, de dores de escorpião. E finalmente eles vão aprovar o decreto de morte contra os que guardam o sábado. Queridos, veja aí a quinta praga, ou paralelo com a quinta praga. Não é? Aí diz o quê? Escurece o quê? O trono da besta. A quinta trombeta, existe fumaça escurecendo o sol. Certo? Escurece o sol e escurece o trono da besta. Agora a sexta trombeta diz que o rio Eufrates, os anjos que estão no rio Eufrates vão soltar e permitir que haja uma guerra. A sexta trombeta fala de uma guerra, e a sexta praga fala também de uma guerra, quando o rio Eufrates vai secar. A sexta praga fala do Armagedon, verdadeiro Armagedon. A sexta trombeta fala do falso Armagedon, que vai ser a terceira guerra mundial. Vai morrer 1/3 dos habitantes da terra. Quantos vão morrer na sexta trombeta? 1/3 dos habitantes da terra, capítulo 9 e o verso 15. Capítulo 9, verso 15 diz: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos anjos. A terra hoje tem cerca de 6 bilhões e 700 milhões de habitantes. Quanto? 6 bilhões e 700 milhões. Estão chegando
até mais 4 ou 5 anos vamos chegar a 7 bilhões de habitantes. Estamos com 6 bilhões e 700 milhões hoje. Queridos, quanto Satanás recebeu permissão para matar? 1/3. Vai ser mais de 2 bilhões de pessoas que vão morrer na 6ª trombeta. Queridos, amanhã nós vamos estudar a 7ª trombeta. Não vou falar sobre ela hoje. Mas a noite de angústia de Jacó, quando Jacó lutou com aquele anjo que ele não sabia quem era, e ele lutava, e ele forçava, e ele não conseguia vencer o seu inimigo, até que quando começou a amanhecer o dia, ele entendeu que aquele inimigo não era inimigo, era Jesus Cristo, que estava ali lutando com Jacó. E Jacó se agarrou a Jesus e disse, porque Jesus disse, eu tenho que ir embora, está amanhecendo o dia, eu tenho que ir embora. E Jacó disse, eu não te deixarei ir. Ele se agarrou ao amigo e Salvador Jesus, não te deixarei ir se não me abençoares. E aí Jesus disse, eu vou te abençoar, seu nome não será mais Jacó, mas Jacó quer dizer enganador, mas o seu nome agora será Israel, porque como príncipe lutaste e saíste vencedor. Amém? Queridos, assim como Jacó passou por uma noite de angústia, o povo de Deus vai passar por uma noite de angústia, após o fechamento da porta da graça, mas a bênção de Deus é certa. Os filhos selados pelo selo do Deus vivo vão se agarrar a Jesus e vão dizer, eu não te deixarei ir se não me abençoares, e Deus vai dar a bênção a você. Queridos, todos aqueles que estiverem selados pelo selo do Deus vivo terão o seu pão e a sua água, serão certos. Nesse tempo Satanás vai personificar Jesus. Não pense que ele vem com chifres. Satanás não tem chifres, irmãos. Não pense que Satanás vem com uns olhos horríveis, uns dentes de vampiro. Não. Ele era um anjo, o anjo mais lindo do céu. Testa larga, inteligente, porte majestoso, um anjo turbinado, porque ele era um anjo querubim com 6 asas. Queridos, Satanás perdeu muito daquela glória, daquela majestade, mas ele ainda retém muito do seu poder. E ele vai aparecer como Jesus na terra. Um Jesus bonito, talvez de olhos azuis. E Satanás vai andar na terra dizendo, eu sou o Cristo. Ele vai aparecer aqui em Goiânia, vai aparecer em Brasília, vai aparecer em Washington, vai aparecer em Nova York, vai aparecer em Tóquio, vai aparecer em vários lugares. E a televisão vai noticiar, Jesus chegou, Cristo está aqui, Cristo está ali. E o povo corre, e o povo adora, e o povo gosta. E Satanás vai pronunciar a bênção sobre os que guardam o domingo. Enquanto Jesus pronuncia a bênção sobre aqueles que guardam o sábado. O povo de Deus que conhece a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus, discerne os sinais, tem discernimento espiritual. Eles sabem que é Satanás, mas a multidão que nunca deu importância aos mandamentos de Deus, a multidão que diz crer em Jesus, mas nunca se importou em obedecer os mandamentos de Jesus, serão enganados. Porque quando Satanás disser que ele abençoou o domingo e não é mais o sábado, o dia de guarda, o povo vai gritar de alegria e vai falar, eu sei que eu estava certo. Então esse povo que guarda o sábado tem que morrer mesmo, porque agora está Jesus aí confirmando que o dia santo é o domingo. Queridos, eles vão ficar tão eufóricos, tão animados, que vão marcar o dia e a hora em que os guardadores do sábado deverão ser o quê? Mortos, eliminados da terra. Lembram-se do decreto de morte no tempo da rainha Esther? Quando saiu um decreto de morte contra o povo de Deus, no tempo da rainha Esther, mas no dia em que o povo de Deus deveria ser morto em todo o império assírio, império persa, queridos, nenhum do povo de Deus morreu. O decreto de morte vai sair, mas nenhum filho, nem uma filha de Deus morrerá, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem.
Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Jesus Cristo, grande conflito, páginas 624, 625. Ele personificará Jesus, ele andará na terra, fará milagres em nome de Jesus, mas andará na terra. O Cristo verdadeiro será visto no céu, e nós vamos ao encontro dele, mas ele não pisa na terra nunca mais. Somente no final dos 1000 anos, Jesus vai pisar na terra. Mas Satanás vai andar na terra agora, na segunda vinda de Jesus, dizendo: eu sou o Cristo. Então, existe o falso Cristo na terra, e existe o verdadeiro Cristo no céu. Por isso Jesus disse, Mateus 24, 23, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, e farão tão grandes prodígios e sinais. O povo quer milagre, o povo quer prodígio. Se aparece um pastor aí que põe a mão e assim as pessoas caem. Se aparece um pastor que opera milagres e expulsa demônios, as pessoas enchem a igreja. Queridos, se o pastor fosse de Deus, não existiria demônio dentro da igreja. Quando as pessoas começam a cair aqui, cai ali, cai lá, e demoniados, endemoniados, e aí eles vão expulsando, é para enganar. Porque se Deus estivesse ali, o demônio não entraria, porque Deus não divide o mesmo espaço com Satanás. Vocês veem pessoas caindo endemoniadas aqui dentro da igreja? E por que em outros lugares são 10, 15, 20, 30, 40 pessoas? Ah, não, ali é o poder de Jesus contra o poder de Satanás. Não, queridos. Jesus não divide o espaço com Satanás. Onde está Jesus, Satanás está fora. Fora. Por isso, queridos, a Bíblia diz que as pessoas serão enganadas, por quê? Porque não buscam conhecer a verdade. Eles vão atrás de sinais e prodígios. Estão vendo aí que Jesus está falando que os seus representantes, ou seja, os representantes de Satanás, farão de verdade o quê? Sinais, prodígios, e que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se eu digo, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, ele vai enganar os escolhidos? Se eu digo para o Valdir, Valdir, a semana está apurada, você pediu para eu ir na sua casa essa semana, se fosse possível eu iria. Eu vou ou não vou? Não vou. Eu já disse, se fosse possível eu iria. A Bíblia está dizendo, se fosse possível, Satanás enganaria quem? Os escolhidos. Mas não é possível. Amém? Por quê? Porque nesse tempo em que Satanás estará andando na terra, personificando Jesus, a porta da graça já fechou. O povo de Deus já está selado pelo selo do Deus vivo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, irmãos. Aleluia! Por isso os filhos de Deus não serão desviados do caminho do Senhor. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, e o povo adora o Cristo aqui, o Cristo ali. Todos estão adorando o Cristo que está andando na terra e pronunciando sua bênção. Então, no seu pretenso caráter de Cristo, Satanás alega ter mudado o sábado para o domingo. De onde eu tirei isso? Grande conflito, páginas 624, 625. Ele vai dizer, eu sou o Cristo e eu mudei o sábado para o domingo. Parabéns para vocês que guardam os domingos. Vocês estão certos. Errados estão aqueles que guardam o sábado. E o povo vai dizer, aleluia, é esse Cristo que nós queremos. E quando eles estão dizendo, esse é o Cristo que nós queremos, eles começam a ouvir sons de trombetas que vêm de outro lado. E eles voltam-se e começam a ouvir sons de trombetas que vêm de cima. Aclamações de glória, de aleluia, para o Cristo verdadeiro que desce do céu com poder e glória. E o povo fica confuso. O povo olha para o Cristo da terra e olha para o Cristo do céu. Olha para o Cristo da terra e para o Cristo do céu. E o que está acontecendo? Não estou entendendo mais nada. Não é esse o Cristo? E como é que está vindo outro Cristo? Queridos, aí então eles vão entender que foram enganados. Vão se lançar sobre os seus pastores, sobre os seus padres, que os ensinaram a guardar o domingo, e vão dizer, vocês são traidores, vocês nos enganaram. Mas tarde demais, porque a porta da graça já está fechada. Hoje é o dia da decisão, meu irmão, de ser obediente a Deus. Hoje é o dia de selar a sua vida ao lado dos que creem em Jesus e guardam os seus mandamentos. Hoje é o dia da salvação, não amanhã.
Queridos, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas o 666, o número do anticristo, santifica o dia do sol, Sunday, dia do sol. Deixe que o primeiro dia da semana continue sendo o dia do sol. E deixe que o sétimo dia da semana seja o santo dia do Senhor. Amém? Amém, irmãos? É este o poderoso engano, quase invencível. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Grande conflito, página 625. É com certeza que nós falamos, o povo de Deus não será desencaminhado. E mais ainda, queridos, não será permitido a Satanás imitar a maneira da volta de Jesus. Isso eu aprendi há pouco tempo. Depois de ler a Bíblia tantas vezes, depois de ler o livro Grande Conflito tantas vezes, me chamou a atenção este texto que diz: e demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira da volta de Jesus. Antes, há mais de 10 anos atrás, quando eu fazia sermões sobre a volta de Jesus, eu dizia que Satanás ia imitar a volta de Jesus. E eu descrevia a volta de Jesus. Satanás ia descer com todos os anjos dele, tem 1/3 dos anjos. Ele ia descer do céu com poder, com glória, não é? Com todos os anjos dele, ia enganar o povo. Eu tenho vergonha do que eu falei, porque eu não conhecia. Mas depois eu li que Deus não permite a Satanás o quê? Imitar a maneira da volta de Jesus. Então como é que ele vai aparecer na terra como falso Cristo? Ele vai aparecer andando na terra. Ele não vai descer do céu com os anjos dele. Isso não lhe é permitido, aleluia. Deus coloca restrições. Jesus é quem virá nas nuvens, não Satanás. Jesus é que virá com todos os anjos. Cristo não pisará na terra, Satanás andará na terra. Todo olho verá Jesus Cristo, a Satanás nem todo olho verá, terá que ser através da televisão. Jesus Cristo ressuscitará os mortos em Cristo. Os mortos em Jesus ressuscitarão perfeitos, glorificados, lindos, com a louçania e o vigor da mocidade e da juventude. Meus queridos, a volta de Jesus Cristo é o meu sonho. Não me canso de falar, venha logo, querido Jesus. Você já falou hoje, venha logo, Senhor Jesus. Eu estou cansado desta vida, Senhor. Eu tenho uma fiel esposa, eu tenho fiéis filhos de Deus, fiéis porque são membros da tua igreja, amam a Deus. Eu tenho netas maravilhosas, mas queridos, Pai, eu quero mais do que isso. Eu quero o céu. Eu quero um lugar onde não há morte. Eu quero um lugar onde não há mais tristeza nem lares separados. Eu quero um lugar onde não há mais lágrimas. Por isso, querido Jesus, eu digo nas minhas orações, volte logo, querido Jesus. Apressa-te, querido Jesus. Levanta-te, Miguel, para libertar o teu povo. Queridos, eu não me canso. Você não pode se cansar de fazer esta oração. Venha logo, Senhor Jesus. Eu não tenho outros sonhos maiores do que este, de ver Jesus voltar. Eu quero estar pronto. Com a minha esposa eu quero dizer, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. A esperança para quem ora pelos filhos. Porque a última intercessão, Jesus vai lembrar dos filhos afastados da igreja. Queridos, orações não morrem. Continuem orando. E a vitória é tua. Queridos, amanhã nós vamos ter uma linda festa batismal aqui. Nós vamos batizar o Euler, a Nilce e a Leila. E vamos... Vem aqui, Gabriel. Gabriel não é nome de anjo, não é? Sobe aqui. O Gabriel, ele já foi batizado no passado. Ele já é de Jesus. Mas ele disse para a mamãe dele, mamãe, tem uma coisa que aconteceu no meu batismo e eu estou querendo algo e que não foi feito, não é? Quando eu fui batizado, não fizeram a profissão de fé comigo. Fui batizado, mas não fizeram a profissão de fé. E ele sempre tem incomodado a mãe dele pedindo. Então, ele veio perguntar se ele pode participar junto com o Euler, a Nilce e a Leila, para fazer também a profissão de fé junto com eles, porque batizado ele já é. Pode ou não pode? Aleluia! É um santo desejo, Gabriel. É um santo desejo. Que Deus te abençoe, viu? Queridos, se mais alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo para tomar uma decisão, não para o batismo de amanhã, mas a decisão sua para um batismo futuro,
eu quero orar por estas pessoas. Tem alguém aqui nesta noite, tocado pelo Espírito Santo, e quer se preparar para um batismo no futuro, mas quer receber a bênção do Senhor hoje, tomar a sua decisão hoje? Quero ver a mão. Ali temos. Fique em pé, filha, aí mesmo onde você está. Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém lá atrás? Aleluia, louvado seja o Senhor. Fique em pé aí mesmo, vou orar por você, tá? Alguém mais? Aleluia, fique em pé, querida. Mais uma filha de Deus. Jovem, mais um filho de Deus. Mais uma filha de Deus. Fique em pé onde você está. Eu quero fazer uma oração nesse momento por estes que o Espírito Santo está chamando. Aleluia, pela nossa irmã. Quem mais está sendo tocado pelo Espírito de Deus para entregar o coração a Jesus e se preparar para a volta de Jesus, queridos? Nós vamos poder nos abraçar no dia da volta de Jesus, dizendo: valeu a pena, pastor Vandercy, valeu a pena aquela decisão que eu tomei naquele dia. Aleluia. Alguém mais tem esse desejo no coração? Temos várias pessoas aqui. Levante a mão. Parabéns, filho, parabéns. Quem mais? Lá atrás também, parabéns. Louvado seja o Senhor. Que alegria, que alegria. Eu gostaria nesse momento de me ajoelhar com vocês e orar especificamente por vocês, pelos que vão ser batizados também amanhã, e por todos os outros que já são de Jesus. Amém? Vamos nos ajoelhar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Santo, Pai da glória, Rei Jesus, Leão da tribo de Judá, Emanuel, que habita conosco, querido Espírito Santo, bom é estarmos na tua presença. Obrigado porque o Senhor não faz nada em segredo sem contar primeiro os teus segredos para os teus servos. Obrigado porque o Senhor já deixou escrito na Bíblia a estratégia de Satanás para não sermos enganados, e também a tua estratégia de revelar o teu poder. Obrigado, Pai amado, pelo Espírito Santo que trabalha dia e noite, pelos que vão ser batizados amanhã, e por esta dezena de outros irmãos que levantaram, jovens, juvenis, homens e mulheres, se levantaram dizendo: eu aceito a Jesus.